Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do SagaCast, tá? Nosso podcast, nosso livecast, eu não defino o nome certo disso aqui, mas nossas lives semanais sobre psicologia, esporte, saúde, qualidade de vida e muito mais. E hoje temos um episódio especial, não só porque é o dia do psicólogo, tá? Porque foi bastante coincidente, a gente estava até falando isso aqui antes de começar essa gravação, mas também porque é o Saga do Livro, né? Que é aquele episódio mensal que debatemos sobre algum livro. E o livro do mês foi uma escolha que a Marina já tinha falado para mim há muito tempo, nosso convidado de hoje, que é A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh. Eu não sei se assim se pronuncia, não sei se tem uma forma certa de pronunciar, mas ele é um grande precursor do Mindfulness, né? Um tipo de meditação aí que é bem difundido atualmente, é bem legal, vocês vão ver nesse episódio aqui. E Marina, muitíssimo obrigado por ter aceitado. Acho que é a segunda live que eu estou fazendo com você aqui. Segunda live. A Marina é estudante acadêmica de psicologia aí, em breve psicóloga, falta um tantinho assim para estar já se formando também. E a Marina, ela traz muito e sempre debate muito comigo sobre essa questão do mindfulness, sobre também algumas tradições do budismo. E eu pedi uma indicação para ela de por onde começar. Depois ela foi me passando que esse não era o livro mais fácil de ler, mas de certa forma é um livro que tem umas reflexões muito legais que a gente vai estar debatendo aqui. Marina, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite hoje e estar aqui num sábado à noite para falar um pouco. Bom, eu que agradeço o convite novamente, né? É um prazer aqui estar de volta, né, nesse bate-papo. E eu acho que, como você já deu uma prévia, né? Realmente esse não é o livro mais fácil para começar a entrar um pouco na literatura. Eu acho que até legal falar um pouquinho que eu não sou budista, mas eu sou amante da literatura budista, eu gosto muito de ler sobre budismo, porque eu acho que dentro dessa vida pesada que nós levamos ultimamente, o budismo me traz uma perspectiva de uma forma mais leve. Então eu gosto bastante, né? Tenho minhas limitações dentro do assunto, mas estou aqui para compartilhar o que eu aprendi nesse tempo de leitura, né? Inclusive, se eu já puder começar aqui, né? Pode começar, pode puxar. Para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse livro, dentro da faculdade a gente fala muito sobre mindfulness, né? Franklin também gosta bastante do tema. Sim. Dentro do mindfulness eu fui lendo um pouco mais, né? Se falava um pouco sobre budismo, né? Falando um pouco da história do mindfulness. E aí foi quando eu descobri o primeiro livro desse tema, né? Que foi Como Ser Perfeito no mundo, Como Ser Pleno no Mundo Caótico. E dentro desse livro falava sobre Thich Nhat Hanh, que é o autor do livro que está aqui no Saga. E aí eu comecei a me identificar um pouco com a literatura, comecei a gostar de como eles falavam sobre a vida, as reflexões. Eu sou uma pessoa que gosta muito de refletir, vocês sabem muito bem disso, adoro, né? Refletir sobre a vida. E eu comecei a gostar da literatura e comecei a aprofundar um pouquinho mais até chegar na Arte de Viver. Né? Inclusive, eu até recomendo para quem quer começar a ler um pouco sobre, antes de ler A Arte de Viver, ler Como Ser Pleno no Mundo Caótico, que é esse daqui, ó. Legal. Muito bom. Então, eu acho que de início é legal a gente falar sobre quem foi Buda, para que as pessoas possam entender um pouco o contexto, né? Na verdade, Buda foi um termo trazido depois. Na verdade, Buda se chamava Gautama, e ele era filho de um rei. E aí o que acontece? Esse rei queria que Gautama vivesse longe de todas as aflições do mundo. Longe de tudo, e esse rei dava tudo de melhor para esse filho, né, que era o Gautama, dava os melhores luxos, enfim, ele vivia no mundo de pobre, digamos assim, né, popularmente falando. Só que aí, de repente, Gautama acabou descobrindo a morte de um dos servos. E aí foi quando ele teve um despertar de, ok, a vida não é só esse luxo aqui. E aí, Gautama decidiu sair do castelo, né, e começou a despertar para ver outras coisas que existiam no mundo e começou a trilhar seu caminho, né, teve um encontro com os monges budistas, que foi aí onde, né, antes não se chamavam budistas, eram apenas monges, e ele começou essa caminhada espiritual, essa caminhada reflexiva sobre a vida, enfim. E aí foi quando ele começou a ter desavenças no sentido de ideias com os monges da época, eles eram muito radicais. Por exemplo, achei até interessante essa parte, porque os monges esperavam a comida vir até eles, por exemplo. Então, se o monge estava ali meditando embaixo de uma árvore, eles não comiam fruto. Eles esperavam o fruto cair para que eles pudessem se alimentar. E aí Gautama começou a perceber que aquilo ali não fazia sentido para ele. E aí começou a percorrer o seu caminho de uma forma solitária, digamos assim. E aí, ao longo de
várias meditações, né? Eu estou curtindo um pouquinho a história, sempre fazendo uma contextualização. Ao longo de várias meditações, ele conseguiu chegar no famoso Nirvana, né? Que é o famoso, a consciência mais ampla que a gente poderia ter na nossa mente. E aí o termo budismo veio depois, porque Buda significa despertar. Então a gente chama budismo, o Buda, na verdade, foi aquele que despertou, aquele que se iluminou. Então por isso que hoje, né, o Gautama se chama, na época teve esse nome, né, o Buda, e teve a corrente filosófica do budismo. E aí é até eu falar que o budismo, ele não necessariamente é uma religião, porque ele não conta uma história da humanidade com início, meio e fim, para onde a gente vai, ou como começou a humanidade. Então ele acaba se encaixando numa doutrina mais, não uma religião, mas uma doutrina, né? Sim. E aí, né, o budismo aí está há vários, né, milhares de anos, na verdade, trazendo essa filosofia bem legal, e que eu curto muito justamente por trazer uma visão mais legal. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais do livro, né? Fiz só uma introdução para que vocês pudessem compreender. Mas eu queria saber primeiro de você, Franklin, como é que foi a sua leitura geral, qual foi a sua opinião geral do primeiro contato com o livro do budismo. Acho legal essa troca. Então, eu só pontuando, tipo, eu acho legal como, por exemplo, a psicologia de maneira geral, sabe, todas as linhas teóricas mais atuais, elas têm um pezinho ali em teorias com base, tipo, fundamentos, né, no Zen budismo e tal, e tipo assim, a gente vê bastante em diversas áreas, assim, da psicologia, um pouquinho ali de uma atenção plena, né, que é a ideia do mindfulness, realmente, de uma tomada de consciência. Então, isso é interessante, né? E como uma prática milenar, ela foi se passando e hoje ela tem comprovação realmente, tipo, não é simplesmente uma pura meditação que vai ter resultados. Claro que saiu recente até de um podcast da Isabela Brunet, não sei o que tipo, ela falou que a amiga com meditação se curou do câncer. Tipo, não, gente, não chega a esse extremo, sabe, do poder da meditação, sabe, se tornar algo mágico, não é isso. Mas é mais um processo de uma tomada de consciência sobre o que está acontecendo no agora, sabe? E o agora, eu acho que é legal quando a gente fala disso, tipo aqui, o agora, né, que é um termo mais usado da psicologia, é muito ligado a tudo que já passou, faz parte do agora, e tudo que poderá vir a acontecer também está no agora. Tá? O futuro, ele acontece no presente. Então, é muito a ideia de que a gente não, quando a gente está prevendo o futuro, a gente está tendo isso com base no que a gente sabe do presente, no momento do que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente fala do agora, é realmente o único momento, o único lugar que você consegue viver. Você não consegue viver no passado, você não consegue viver no futuro. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque isso tem muito tipo de psicologia, isso tem muito de cuidados com saúde mental. Então, por mais que algumas pessoas não se adaptem bem à meditação, muitas vezes por não conhecer o método, por se conhecer apenas aquele método clássico, né? De posição de lótus, fazendo a de olhos fechados e mente vazia. Não é bem isso que o Mindfulness propaga, mas a gente vai abordar mais à frente. E sobre essa primeira experiência de leitura, achei difícil alguns trechos assim, confuso, o que estava querendo ser dito ali, sabe? Ou então, que parecia... Não é um livro que você lê somente uma vez a frasezinha, né? Você tem que ler ali umas 3, 2 vezes para poder tentar conectar com o que ele estava dizendo, né? E assim, outras partes, até que... algumas partes eu acho que se destacavam mais. Eu acredito que sempre tem muito aquela ideia de quando você não lê um livro, a depender do momento da sua vida, esse livro vai ter diferentes interpretações. Você vai prestar detalhes em pontos que antes você não teria prestado. Então isso chamou a atenção. Mas de primeiro eu realmente percebi que tinha trechos que eu li assim com uma voracidade, sabe? Querendo... Pô, eu tô entendendo o que ele tá falando aqui, tô pegando a mensagem, muito massa, tipo, muito legal os exemplos. E outros trechos que eu sentia, tipo, acho que eu não sei ler português, sabe? Tipo, o que esse cara escreveu aqui? Porque eu não sei se é um problema de tradução, eu sei que eu não tô sabendo dizer o que esse cara tá querendo me contar. Então, tem um pouco dessa sensação, né? Tipo, será que... Foi até quando a gente conversou, né? A gente trocou mensagem e falou, olha, talvez você precisaria de uma leitura mais de alguns conceitos do budismo anterior para então você conseguir ter uma nova consciência sobre o que esse livro está querendo passar para você.
Então, eu acho isso Até porque interessante. esse Uhum, livro, ele vem especificamente, a tradução ela vem diretamente do monge, né, do Thich Nhat Hanh. uhum, E quando você pega uma outra literatura que ele vem com uma linguagem mais acessível, quando você passa para a arte de viver, você consegue ter uma compreensão um pouco mais fluida. Não que seja mais fácil, porque de fato a literatura da arte de viver, ela é mais uhum. densa no sentido de é quase um budismo puro ali, né? Tipo, a literatura original, digamos assim. Mas, de fato, Sim. realmente ela requer um pouco mais de leitura, mesmo no sentido de vou ler esse trecho umas 2, 3 vezes para ver se eu consigo entender o que ele quer dizer, né? Aham. Um dos trechos que mais me chama a atenção, que eu acho legal, tipo assim, que ele fala que você não tem que buscar um eu ideal, porque o seu ideal já está no você de hoje, né? Perfeito. Basicamente. Então é muito do. Ele fala muito que a gente já é perfeito, né? Você Exato. já está completo, você não está buscando se Uhum. completar. A questão é que Exato. você ainda falta conhecer essa parte sua. Assim, Uhum. eu discordo em alguns pontos, não sei porquê, tipo, à primeira vista eu não concordo no sentido que talvez no futuro eu aprenda coisas que eu não tenho consciência, mas quer dizer, eu acho que a fato de ter essa capacidade de aprender coisas que eu ainda não tenho já faz Uhum. parte de mim, já seria esse meu ideal. Então, tem um pouco Uhum. disso. Mas tem muito aquela ligação com o cosmos, tipo, você e o cosmos são um só, tipo, eu e o Sim. planeta e as pessoas, todos somos apenas um, né? Tipo, tudo funciona, tudo tá ligado e tudo que vai acontecer. Então, se até tem aquela ideia tipo de efeito borboleta, né? Que você viaja para o passado, se uma pedra mudar de lugar, todo o cosmos, todo mundo, tudo vai mudar. Então, tem um pouco disso. Isso. Acho interessante, alguns eu consegui refletir bem, mas outros textos eu sei que foi uma pura viagem, assim. Não dá para ler em seguida, né? Sim, mas esse trecho especificamente eu consigo fazer uma Uhum. correlação com o nosso dia a dia, até algumas pequenas demandas que acabam chegando no estágio, né? Sim. Que se a gente parar para observar, as pessoas acabam procurando muito no outro o que tem dentro da gente. Então, quando a gente Uhum. fala principalmente dos relacionamentos, né, tentando pegar um pouco da essência da frase, né, dele, a Sim. gente procura a felicidade no outro, a gente procura o amor no outro, a gente procura tudo no outro, né? Quando na verdade esses elementos eles acabam estando dentro da gente, né? Então Uhum. acho que ele veio mais com essa filosofia de você tem tudo, você consegue ter, você, na verdade, primeiramente você precisa ter para você poder encontrar o outro. Então acho que vai muito dessa parte da comparação que a gente tem, da busca do outro, que a gente acaba literalmente colocando a nossa vida na mão do outro. Né? Quando na Sim. verdade a gente pode ter esse despertar, que é uma palavra que acabam usando muito, e encontrar tudo que a gente procura na gente, né? Eu acho que vai muito Uhum. disso. E aí, puxando o ganchinho, eu queria comentar, né, do livro especificamente, 3 coisas que eu acabei aprendendo, né, no livro e acabei Legal. levando para a vida, né? Uhum. É, a primeira delas acabou sendo um termo que eu acho que você está lembrado, que é impermanência. Uhum. Tanto, eu acho que dos 3 livros que eu li sobre um pouco sobre o budismo, todos falavam sobre impermanência. E aí, quando veio esse primeiro termo, eu falei, caramba, o que é que ele quer dizer com impermanência, né? E é muito sobre aquilo de as coisas estão aqui agora, eu estou aqui na live com você, mas daqui a alguns segundos eu posso não estar mais. E assim Uhum. acontece com tudo na vida. Pessoas, com a natureza, com os animais, enfim. É tudo uma questão, é tudo mutável, na verdade. Tanto que ele até Uhum. fala que tudo se transforma, né? Então, as coisas Sim. estão aqui, não estão mais, e a vida tem essa dinâmica. E quando ele fala de impermanência, me vem muito, eu sempre tento fazer essa comparação do que ele fala com a nossa atualidade, né? E aí vem Aham. muita questão do controle. As coisas são impermanentes. A gente não tem controle de tudo. E chega um momento que a gente até recebe, eu inclusive tenho uma demanda específica lá na clínica, com essa demanda do controle, né? A Uhum. impossibilidade, o que é que eu posso controlar da vida, né? O que é que eu posso fazer? Eu costumo dizer que a gente planejar uma vida é essencial, mas que a flexibilidade, a gente entender que a vida tem flexibilidade é melhor ainda. Então, essa Uhum. angústia pelo controle que a gente tem na vida, de que a gente não controla as coisas, a gente não controla uma chuva, a gente não controla uma morte, a gente não controla essas coisas, nos deixa de um sentimento de impotência, né? E Uhum. aí vem a psicologia um pouco e trabalhar de como é que a gente lidar com essa impotência da vida, né? Como é que a gente lidar com essas coisas que a gente não controla? Porque praticamente o que a gente tem de controle somos nós mesmos.
A gente consegue controlar os nossos pensamentos, nossas emoções, com ressalvas, a gente consegue controlar nossas emoções, pensamentos, atos, ações. E o que a gente não controla? Tudo que sobrou. Pensamento dos outros, enfim. Sim. Então, como é que a gente lidar com essa angústia, já que a vida é impermanente, né? Já que ela traz essa dinâmica totalmente diferente, né? Então, eu acho que uma das grandes lições foi a impermanência, né, do livro. E que acaba também ampliando a minha visão de morte também. Porque, quer que não, se a gente para pensar, a nossa cultura ocidental, quando fala de morte, a gente tem uma dor maior sobre... Às vezes as pessoas nem falam sobre morte, né? Diferentemente da cultura oriental, que já tem uma outra visão sobre a morte, uma visão um pouco mais branda, mais fluida, e a gente não. Então, quando eu li a parte que ele falava sobre a impermanência da vida, eu consegui ampliar a minha visão da morte e deixar ela de uma forma mais tranquila para o meu entendimento, né? Porque ele fala muito de uma metáfora, não sei se você chega a lembrar, que é a metáfora da nuvem. É a metáfora da onda e a metáfora da nuvem. Quando a nuvem, né, ela chove, aquela chuva, aquela água que estava ali, ela já foi um rio, ela já foi uma onda, ela já passou por uma montanha, enfim, ela já passou por vários lugares. E a impermanência é justamente isso. Ela era uma chuva, de repente ela já não é mais. E aí, trazendo um pouco para essa visão de morte, que eu consegui ampliar um pouco com a impermanência da vida, é que hoje em dia eu trato os entes que já faleceram, né, por exemplo, na minha família, como fluidos também, no sentido de, ok, essas pessoas elas não estão aqui fisicamente presentes, mas elas estão nas letras da música, elas estão na fotografia, elas estão num trecho de um livro que eu lembre delas. Então, a vida, ela vem nessa transformação. E o budismo vai falar que não existe morte, existe transformação. Né? E aí eu captei isso para mim. E quando eu vejo a morte hoje, eu não vejo mais como aquela coisa pesada, sabe? Aquela coisa triste, aquela coisa dolorosa. Hoje eu já consigo, através dessa frase, né, impermanência, ver de uma forma mais fluida. Né? Isso para mim fez muita diferença. Né? Ver a vida de uma forma mais leve mesmo, né? Que é o que o budismo acaba propondo. Né? Então, o primeiro aprendizado foi justamente a permanência. E assim, Marina, isso é interessante, principalmente quando a gente fala da perspectiva da morte, né? Porque traz a ideia de que, não é sobre um corpo que parou de funcionar e pronto, sabe, acabou. Não é isso. Mas a vida não é sobre quanto tempo seu corpo vai durar, mas sobre o que você vai fazer, assim, sobre as suas ações, sobre suas contribuições, sobre o seu legado, de certa forma. Então, quando eu falo legado, tipo, não é que você precisa ganhar uma estátua quando morrer e todas as pessoas vão lembrar de você porque você está no livro de história, não é isso. Mas se você é um professor, os alunos que você ajudou a construir, a se moldar, que podem se tornar outros professores, podem se tornar outros profissionais, que podem estar salvando vidas, que podem estar passando adiante conhecimentos para tomadas de decisões importantes. Então, assim, o professor de história vai ensinar sobre tudo que já aconteceu para que então os alunos tenham noção de que, a gente não pode cometer os erros que nossos antepassados cometeram. Então, é tudo uma trajetória. Mesmo a própria ideia de você criar um filho, é a questão de aquele filho tem parte de mim, não só geneticamente, mas também do que eu vou construindo para ele, sabe? Tudo que eu vou ensinando, tudo que eu vou aprendendo. Então, mesmo que eu me vá hoje, a ideia é o que eu deixei de contribuição, sabe? Quantas pessoas eu pude impactar, deixar o meu legado. Isso é um pouco da impermanência. Você sempre vai continuar, mas pode ser um pedaço de um gene dentro de futuros descendentes ou realmente por ter mudado a vida de pessoas que não são necessariamente seus descendentes, mas que conseguem causar impacto. E eu lembrei de outro ponto, que foi uma caixinha que eu respondi ontem, que a mina tinha mandado, perguntando sobre por que ela percebia que os amigos estavam se afastando, sabe? Tipo, ela, na verdade, não era bem isso, mas que ela não se sentia mais pertencente ao grupo que ela fazia parte. E aí, eu sempre dou uma olhada, tipo, quem é a pessoa que manda, né? Até pra poder dar um contexto, se é um atleta, se não é, como eu vou falar mais da parte de esporte aqui, mas não era. Era uma pessoa, tipo, adolescente, ali, ensino médio, então, o ponto que eu peguei. Existe muito uma transição, sabe? De formas que a gente pensa, da forma do que a gente está buscando na vida, sabe? E até mesmo a própria pressão que o colégio está exercendo naquele momento. E é o ponto, a gente não é alguém permanente, a gente não é tipo um modelo que vai ser seguido. A gente é fluido, a gente vai se adaptando e muitas vezes essa fluidez é mais uma consciência, né?
Tipo, não é que você mudou, mas é que você está tomando consciência de alguns princípios, de alguns valores, tomando decisões que vão mais próximas daquilo que você realmente acredita. E talvez esses amigos, não é que eles estão afastando você, mas você está se afastando deles. Porque você está percebendo que, opa, eu não estou me encaixando mais tão bem. E talvez eles também possam estar te afastando, mas eles estão te afastando de uma forma que... Porque você já não está mais no mesmo sincronia, né? No mesmo ritmo ali, buscando o que eles estão caminhando. Então, assim, acho legal isso da impermanência, sabe? É realmente um conceito muito legal e muito amplo, né? Você dá para debater ele de várias formas, com vários pontos Sim. de vista. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu diria da psicologia hoje em dia, que eu consigo ver isso, é justamente essa possibilidade que o ser humano tem de se transformar todos os dias, sabe? Eu agora falando Marina, né? Não da Uhum. profissional, mas de Marina, eu acredito que a gente nunca amanhece da mesma forma e dorme da mesma forma. A gente amanhece de uma forma e vai dormir diferente. Porque os Uhum. aprendizados que a gente acaba tendo com coisas até simples, não precisa nem ser uma coisa muito complexa, aprendi uma coisa na aula. Não. Às vezes até um Uhum. bate-papo aqui, e às vezes a gente tá conversando, poxa, caramba, aprendi isso. Que massa! Então, acho que uma das coisas mais bonitas da psicologia, que hoje, já prestes aí a terminar essa graduação, que eu posso compartilhar de aprendizado é justamente isso. Essa capacidade de transformação, essa capacidade da gente não ser estático, da gente nunca ficar presos dentro de uma caixinha, digamos assim. Óbvio que a transformação requer vários pré-requisitos, digamos assim, né? Uhum. Mas eu acredito que as pessoas elas têm essa capacidade de mudar desde que elas queiram, né? A gente estava até conversando uma vez sobre isso, da frase de Carl Rogers, né? Que Carl Rogers fala Uhum. justamente sobre isso, que é um psicólogo, né, da abordagem centrada na pessoa, para quem não conhece. E ele fala que as pessoas elas são capazes de se transformar. E aí até estava Uhum. brincando com o Frank uma vez que eu falei, A ok, tendência desde que elas atualizante, né? queiram, né? Desde que elas queiram mudar. Então acho Uhum. isso perfeito, perfeita a colocação. Que é a tendência atualizante, assim, todo mundo, Exato. a gente, não só a gente, mas tipo o mundo em si, tudo tá ligado e Sim, ele busca melhorar. A gente está sempre buscando evoluir de exatamente. alguma forma na nossa vida. Mas claro, se a pessoa quiser, se você quiser Exato. se manter permanente e fixa ali numa escolha e isso aqui tá bom pra mim, fechou. Se você quiser melhorar, e, tipo, melhorar não é mudar de emprego, sabe? Ficar milionário. Não, tipo, mudar o meu corpo. Não, mas a ideia é, tipo, evoluir. Uma sensação realmente de você sentir que estou dando um passo a mais em alguma área da minha vida e, tipo, estou satisfeito com isso. Então, essa Exato. tendência a querer melhorar, a querer algo melhor para você e para as pessoas ao seu redor, é natural do ser humano. Exato. Exatamente, perfeito. E aí, puxando um pouquinho, né, voltando um Uhum. pouquinho para saída de Carl Rogers, uma outra coisa também que eu levo. Na verdade, eu acho que essa é uma das mais importantes também das leituras, e principalmente do Arte de Viver, que é a questão da presentificação do aqui e agora, né? Que foi que a gente Uhum. estava começando a falar. Muitas pessoas conhecem hoje em dia como o próprio mindfulness, né? Como a meditação. Mas eu acredito que existe uma forma mais ampla de você estar aqui no e agora. Você até me falou, né, da questão que Uhum. você não precisa estar aqui na posição de lótus, meditando, para você estar no aqui e agora. Não precisa Sim. disso. Hoje em dia você consegue estar aqui no agora de várias formas. Inclusive, quando você vai se alimentar, quando você vai conversar com as pessoas, quando você está dentro de um relacionamento, enfim, em todos os ambientes que a gente passa, a gente precisa estar no aqui e agora. Recentemente eu voltei para o meu processo, né, de atividade física, voltei um pouco mais para alimentação mais saudável. E óbvio que a gente acaba criando metas. Existem Uhum. metas. Mas eu não posso estar presa lá na frente na minha meta. Eu preciso ir acompanhando cada processo no aqui e agora. Porque senão eu não vou chegar lá. Se eu ficar só com a cabeça lá na minha meta que eu quero para mim, eu não Uhum. vou conseguir chegar. E aí, né, essa presentificação do aqui e agora faz com que eu curta mais cada dia do meu processo. Então, hoje eu vou me alimentar assim, hoje eu vou fazer minha atividade física. E a soma desses pequenos 1% de todos os dias, Uhum. eles acabam, né, chegando na meta, no objetivo que a gente quer. Então, por isso que é tão importante que a gente, na verdade, tá até famoso esse termo, né? É aqui e agora. Uhum. Só que talvez as pessoas ainda não aprenderam a usar muito bem como se deve, né? Porque as pessoas falam, mas talvez a forma de praticar ainda seja muito ok, eu vou meditar.
Só na Uhum. meditação que eu consigo fazer isso. Então, através das leituras, né, das literaturas budistas, esse conceito de presentificação do aqui e agora, de estar aqui no agora, estou aqui na live com você, minha cabeça está aqui nesse momento, os problemas ficam lá, outros compromissos, enfim. E isso tem muito da nossa sociedade, porque principalmente nas redes sociais, que a gente sabe, ela acaba criando um ritmo na gente de que a gente precisa estar no automático, a gente precisa estar com a cabeça na próxima notícia que vai sair, meu Deus, o que, será que fulano está fazendo? O que é que se... E a gente esquece da gente, a gente esquece as pequenas porções do nosso dia a dia. Então, Uhum. quantas pessoas aqui não já comeram o almoço ali? Meu Deus, eu preciso ir no banco, eu preciso resolver não sei o que, eu preciso fazer isso. E Uhum. pronto, acabou a comida. Você nem sentiu o gosto, você nem sentiu a textura, você não sentiu nada. Só engoliu praticamente. Então, essa presentificação, né, como eu falo, que foi uma dos importantes aprendizados do livro, ele me traz justamente essa questão de estar aqui no aqui e agora. E aí, obviamente, né, que o mindfulness, ele contribui, a meditação, ela contribui, mas não é a única forma, né? A gente tem várias formas de praticar esse aqui e agora e que, de fato, foi uma mudança que eu coloquei no meu dia a dia e que realmente eu consigo ver resultado. Então, às vezes, até numa fila de... Pronto, eu acho que o melhor exemplo é fila de espera. Seja no médico, seja no banco, Uhum. enfim. É um saco, todo mundo sabe. Mas acaba que quando você pratica esse aqui agora, quando você está ali, você começa a observar o ambiente, você começa a observar as pessoas que estão ao seu redor, porque o costume é chegar e ficar ali no celular. Mas quando Uhum. você começa a ampliar um pouco o horário, no instante as horas passam. É incrível, é incrível. Então, assim, quando a gente vai praticando de formas diferentes esse aqui agora, a gente vai trazendo essa leveza que eu tanto, agora falando de mim, né, que eu tanto prezo, que eu tanto gosto de ter no meu dia a dia, né? Isso é Uhum. fundamental, né? Excelente. E E aí, assim, também. Ah, pode falar. não, eu ia só comentar um pouco sobre esse para questão do aqui e agora, né? Porque, como a gente tá falando, tipo, anteriormente, que é algo que já está presente em várias linhas da psicologia atualmente, essa questão Sim. desse aqui e agora, dessa tomada de consciência no momento presente. Tem um termo que a gente usa, tem uma tradução que tem na ACT, né, na terapia de aceitação e compromisso, que é atenção flexível ao momento presente. Tem essa Perfeito. tradução assim, que é basicamente, dentro da ACT a gente tem um pilar, que é o pilar da consciência. E ele é composto de duas areazinhas, que é essa atenção flexível no momento presente, que pode ser traduzida como mindfulness ou como atenção plena, que realmente é você buscar trazer sua mente para o agora. Só que também Uhum. existe uma linha que é o self como contexto. O que é isso? É, dentro desse momento presente, como você se visualiza, como você se percebe, você e o mundo ao seu redor. Porque a ideia do contexto é você não pode se colocar em um conceito. Você não pode dizer que eu sou assim porque a Sim. Marina é assim. Eu sou assim porque meu signo é Aquários. Eu sou assim porque eu sou tal pessoa. Tipo, eu ajo assim porque toda psicóloga deve agir assim, sabe? Você não é um conceito, você é um contexto. Então, como você está se visualizando a partir do contexto que você está? Talvez você não esteja conseguindo ficar feliz com algumas situações de sua vida, porque o contexto que você está hoje, aquelas ações que você fazia antigamente, já não fazem mais sentido no hoje. Sim. Tá? Então é importante Exatamente. entender esse contexto, entender esse eu, e é aí que está muito dessa ideia do aqui e agora, né? Tem muita relação isso. E um outro ponto ainda só entrando é que dentro da arte a gente também tem a ideia da aceitação. Aceitação não é a melhor tradução, o termo abertura seria mais legal, que é basicamente, quando você está em um processo de atenção plena, utilizando mindfulness, por exemplo, você tem que estar aberto a tudo que vem. Aos pensamentos bons, aos pensamentos ruins, às emoções que são positivas, emoções negativas. É um processo de abertura. Você tem que estar disposto a ouvir o que sua mente está disposta a te dizer. Então, não Exatamente. tem como a gente falar de atenção plena se você está se esquivando, se você está querendo buscar uma mente vazia. Isso não existe. Porque sua mente nunca está vazia. Você pode tentar esconder ela imaginando uma sala em branco. Não existe. Então, você tem que, imagina uma sala em branco com um ponto preto. Não, tipo, não é isso. Você tem que escutar o que está sendo dito, sabe? O que aqueles pensamentos estão querendo dizer para você. E entender que não é porque aqueles pensamentos estão ocorrendo que a gente entra na ideia de, nossa, desfusão, quase não veio a palavra, desfusão cognitiva.
que é muito diferente do que a clássica terapia cognitiva comportamental, a TCC traz, que é a reestruturação, né? Vamos mudar esse pensamento. Não, você não precisa mudar nada, sabe? Esse pensamento está vindo aí, porém, esse pensamento, ele não é você. Esse pensamento não dita o que você tem que fazer Não ou não. define. Ele apenas surgiu. Você tem que acolher esse pensamento, estar disposto a ouvir o que ele tem a dizer, e então tomar sua decisão se ele é útil ou não para você. Tá? E esse processo aí vai resultar o que futuramente vai ser tipo uma ação comprometida. Mas a ideia é muito você ver que é uma ligação, né? Tipo, não é só fazer a meditação, mas você tem que estar aberto ao que está vindo, você tem que estar com consciência do seu contexto, você tem que entender que esses pensamentos e emoções, eles não te dominam, eles não vão tipo dar as ordens que você tem que fazer, o que você tem que sentir, não. É tudo uma ligação e, claro, isso leva a uma tomada de consciência, né? Uhum. Perfeito. E você já deu um spoiler, porque um grande aprendizado também, né, dos livros é a aceitação, né? Aham. E como você já falou essa parte, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão que a gente está muito É porque eu acabo fazendo... Toda vez que eu acabo lendo esses tipos de literatura, é inevitável não fazer uma comparação com a nossa sociedade atual. Sim, E sim. aí, quando a gente fala de aceitação, a gente percebe o estilo de vida das pessoas e que elas fogem do sentimento, né? E é como se fosse proibido sentir, né? Principalmente as emoções mais tidas como desagradáveis, como a raiva, o medo, a tristeza. Então, as pessoas hoje em dia elas se afastam do sentir. E é muito aquela ideia do ponto, né? Não pense no ponto. A cada Aham. vez que você ignora essas emoções, esses sentimentos, eles vêm com mais força. E aí tem até uma frase que eu até coloquei aqui do livro, que quando você percebe que os pensamentos não se sustentam logicamente, os sentimentos costumam enfraquecer. E é isso Uhum. que a aceitação busca, né? A aceitação é tipo, ok, estou sentindo raiva, meu coração está acelerado nesse momento, ok, eu reconheço isso. E o que eu posso fazer a partir de agora? Né? É essa tomada de consciência, né? Que é um processo Aham. lá na frente, mas é justamente essa tomada de consciência que você tem a partir do processo de aceitação, de definição. Porque quando a gente está pegando a raiva como exemplo, quando a gente está num processo de raiva muito grande, a gente acaba não tendo o nosso raciocínio lógico, a gente acaba falando coisas que a gente não deveria, fazendo coisas e atitudes que a gente não deveria. Então, a partir do momento que eu tenho a minha aceitação, eu aceito, ok, raiva, sinto, e o que é que eu posso fazer a partir de agora com essa raiva, né? O que é que eu posso, como é que eu posso manejar essa minha raiva de uma forma que nem eu e nem ninguém saia prejudicado, né? E aí também tem muito dessa questão do próprio budismo, que ele fala que cada vez mais que a gente tem aceitação, a gente consegue visualizar o mundo de uma forma mais verdadeira, né? Sem que as Uhum. nossas emoções, sem que os nossos sentimentos acabem nos enganando. Porque às vezes eles nos enganam. E aí a gente Uhum. precisa justamente estar atento, estar consciente, e aí a gente vai pegar também o termo do aqui e agora, né? Ou a consciência do Uhum. aqui e agora, para que a gente possa driblar, às vezes, que as nossas emoções elas querem nos iludir, né? Que ilusão é até um termo que o próprio budismo fala, que às vezes Sim. as nossas emoções elas acabam nos iludindo, né? De certas formas. Isso é perfeito. E a gente acaba usando, né, isso aí dentro da prática clínica. Mesmo que o budismo seja uma prática aí, né, milenar, mas a gente vê essas conexões aqui, né, na psicologia, enfim, isso eu acho maravilhoso isso. Excelente, excelente. É perfeito mesmo, tipo, toda essa ideia de como a gente pode estar. Não é aquela aceitação de ficar de resignação, né? Tipo, tem que Sim, aceitar. Aceita e é isso. Aceita que dói menos, né? Tem essa frase também, o pessoal usa sim, sim. bastante. Não é bem isso, mas é mais um. Aquilo mesmo que eu tinha comentado, isso acabou trazendo novo, que é entender por que isso está acontecendo, Sim. tá? E eu não consigo mudar, tipo, não existe um botão de liga e desliga ou em off ali, tal, que pronto, aceitei e vou parar de sentir. Não, você vai continuar sentindo. O que vai diferenciar, por exemplo, a dor de um luto, que tem começado de morte, não é vou aceitar, mas sim você entender tudo que vem por trás disso, né? Tipo, entender que essa dor não vai sumir, essa falta não vai sumir, tipo, eu não vou conseguir recompensar. Às vezes as pessoas acabam fazendo isso, né? A gente fala de luto em outros contextos, então, um relacionamento que terminou, mas de certa forma ele pode se semelhar ao luto. O que a gente faz? Só chamar outra pessoa para cobrir esse espaço em menos de um mês e tá bom. Não tá. Você tá
tá tentando tá igual a prefeitura tapando um buraco, né? Só joga uma camadinha assim por cima, mas se for pressionar um Exatamente. pouco, o buraco volta e às vezes até piora, porque ele tá mais fundo. Então, não adianta só aceitar. Você tem que compreender e tem que entender que essas emoções, esses pensamentos, eles vão continuar ali. Só que quanto mais você vai tomando consciência disso, mais eles vão deixando de afetar tanto. Você vai conseguindo voltar à sua vida tal, sem essa dor tão presente. Não é que a dor vai sumir, mas essa dor não vai te pressionar tanto. Isso é até um dos pontos muito da dor crônica, né? Porque o principal tratamento psicológico hoje em dia para dor crônica, assim, com evidência científica, é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. E o engraçado é que não é que a ACT vai fazer você parar de sentir dor, é que você vai compreender porque essa dor tá correndo. Essa dor não vai sumir, sabe? Dor crônica não é uma parada de que você toma um remédio e para, sabe? E boa parte da população hoje em dia tem dor crônica e é isso. Você vai ter que tentar compreender o que essa dor tá querendo sinalizar ali para você e aceitar, de certa forma, e tipo, tá disposto a sentir um pouco, mas é igual a questão do luto. Quanto mais você vai tomando consciência dessa dor e parar de ficar Sim, fugindo dela, mas tomando consciência dessa dor, menos ela vai te impactando tanto. E mais você vai conseguindo viver. Mesmo que seja. Ela tá incomodando, mas não é aquele incômodo que vai te atrapalhar. exato. E duas coisas. Você estava falando aí, eu me lembrei de que essa semana, especificamente, eu acabei Uhum. praticando justamente isso, porque não adianta a gente ser leve, a gente tem que praticar também. Sim. E aí, essa semana eu tive uma crise de tendinite, né, que é uma dor aqui na Uhum. região aqui do pulso, enfim. E aí eu disse, é o momento perfeito para praticar uma aceitação. Eu estava lá no meu momento de dor imenso, Uhum. mas de fato, existe um enfraquecimento. Não é que a dor vai passar, a dor continua o tempo inteiro. Mas a dor começou, eu comecei a aceitar que aquela dor estava naquele meu braço naquele momento. E a dor ela começou a vir de uma forma diferente. Continuou doendo? Continuou doendo. Mas ela veio de uma forma mais fraca. Eu comecei a entender o que ela queria talvez me dizer naquele momento. Né? Eu fui compreendendo aquela dor. Óbvio que teve a ajuda de um gelozinho ali, claro. Mas o processo de aceitação foi fundamental. E na prática eu consegui ver o que as pessoas falam de aceita a dor nesse momento. Então, assim, foi uma experiência até legal que, por coincidência, acabei passando essa semana, né? E Uhum. uma coisa que você estava falando, é, as pessoas também têm uma tendência a achar que quando estão meditando, os pensamentos não vão vir. Ah, eu não Uhum. consigo meditar porque quando eu estou meditando, um monte de pensamentos vai vir. Sim, eles vão vir, eles vão estar ali, eles Eles vão não te param de acompanhar. vir. Eles Eles não não param. param. Pior que você está tomando Exatamente. consciência deles. É aí que vai. Não é que eles estão vindo a mais. Você está tomando consciência de quanto eles aparecem. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas acabam não praticando a meditação justamente porque, eu não consegui deixar minha mente Uhum. silenciosa. Deixar a mente silenciosa, isso não vai acontecer. E aí, Não tem justamente, como. entra esse processo de aceitação mesmo. Que tá um turbilhão de pensamentos aqui, mas peraí, ok, eles estão aqui. Mas o que é que eles querem dizer pra mim? Então, dentro desses vários pensamentos, eu percebi que eu tô me cobrando demais. Perfeito. Você conseguiu entrar no seu processo de aceitação, no seu processo de consciência. E agora o que é que você pode fazer com isso? Para onde é que você vai com essa informação que você mesma conseguiu chegar, né? E aí isso é muito recorrente. Eu já ouvi várias pessoas que não, mas minha mente ela não fica silenciosa. Mas é claro, seus pensamentos eles vão estar junto com vocês durante toda a vida. Uhum. Você pode até estar tentando guiar sua mente com uma estratégia de mentalização, de visualização. É uma coisa que a gente usa bastante na psicologia do esporte, que é essa estratégia de visualização, até para buscar resultado, buscar estar aperfeiçoando algumas técnicas e tal, e até mesmo como se vir como orientação até para melhorar a atenção, para melhorar realmente a execução de algumas habilidades. Só que o ponto é, você está conduzindo sua mente, você não está deixando de pensar, e outros pensamentos vão continuar aparecendo. Porém, você consegue conduzir sua mente a estar visualizando a uma determinada situação. Então, tem uma Sim, estratégia de relaxamento, que basicamente é uma estratégia de meditação, que o que você sim. faz após você estar realizando uma respiração concentrada, e o ponto é, em seguida você começa a visualizar um lugar de calma, um lugar de paz. E esse lugar é você que escolhe.
você começa a perceber os mínimos detalhes desse lugar. Então, a sensação daquele local, normalmente a luz do sol batendo no seu rosto, como você imagina uma praia, sabe? Os seus pés na areia, o som do mar. Então, você vai se colocando, vai se visualizando dentro de um contexto. E o ponto é, você não está deixando de pensar em outras coisas. Só que você está buscando um estado de relaxamento que você está conseguindo buscar ele através de uma condução dos seus pensamentos. Porque você pode sim estar conduzindo seus pensamentos. Mas o fato de você ter esse poder dentro de você não limita que você vai conseguir, ok, agora eu vou controlar todos os meus pensamentos. Não é assim que funciona. Mas você está aberto a ter esse processo de condução, sabe? Encontrar um momento que, por exemplo, seu corpo não vai estar totalmente ativado ali, tipo, pô, tô muito ansioso, acabou de acontecer uma coisa muito que me deixou com muita raiva e tá vindo muito pensamento ruim. Sim, eles vão vir. Porque a situação é uma situação ruim, então você não tem como fugir. Você pode até buscar entrar em um lugar de paz, que seria essa estratégia de relaxamento, que é a meditação, tá? Porém, você vai diminuir um pouco a intensidade desses pensamentos, mais por uma percepção sua, né? É aquele famoso, você tem um problema, sai, deixa esse problema um pouquinho ali, dá uma caminhada, respira, depois você volta, esse problema já não vai parecer um monstro que você tem que enfrentar. Você vai ver que ele é bem menor do que parecia. E uma coisa até interessante, Franklin, é que você falando de problemas, eu achei bem legal ler isso, na verdade, é que o budismo, a filosofia toda, ela é voltada para que você possa aprender a lidar com os problemas. Porque até em uma frase, Buda falou que os problemas vão continuar. Esses problemas vão existir e todo mundo vai ter problema. Mas o budismo não vai ensinar como não ter problema. Não existe ensinar a não ter problema. Existe ensinar de visualiza esse problema, mas como é que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Como é que a gente pode deixar justamente a proposta do budismo? Como é que a gente pode visualizar de uma forma mais perto da realidade, de uma forma que a gente possa questionar, de uma forma que a gente possa visualizar, conhecimento também é uma forma da gente estar ali perto mais da realidade, né? Então, o budismo, ele traz isso também. Ele não é uma filosofia que ele vai, pronto, sei sobre o budismo, não vou ter problema nenhum agora. Vou fazer meditação, vou fazer a aceitação, pronto, acabou meus problemas. Não. Ele justamente vem como uma forma de uma ferramenta que você pode lidar melhor com os problemas do dia a dia, né? Dos menores aos maiores. Isso é bem legal. O próprio Tite, né? Eu chamo ele assim, o autor. O Tite. Esse nome é um pouco complicado, mas... É complicado. Tranquilo. Mas o próprio autor, tipo, ele comenta em um dos trechos que, por mais que ele seja, tipo, um grande monge e tal, ele ainda sente raiva, sabe? Isso é um ponto legal. Sim, porque por mais ele não alcançou, ele não é o... Por mais que tipo, ele seja um grande estudioso ali e tal, de budismo e tal, tipo... E eu acho que talvez você encontrar o Nirvana seja você encontrar a ideia de que, ok, eu sou humano e eu vou sentir tudo. Não é sobre que você, a partir de agora, nada mais vai te afetar, sabe? Não tem aquela... Vamos pôr essa piada, né? Tipo, a gente tinha... Primeiro período, a gente tem muito uma piada de uma professora que ela tava no Nirvana. Porque, assim, nada afetava aquela mulher. Ela entrava plena, ela saía plena. Então, teve um dia que, assim, ninguém tava prestando atenção na aula. Foi muito épico aquele dia. E eu vi ela parando, ela respirando, assim. Eu vi ela se concentrando, assim, entrando no Nirvana, sabe? Que ela já vivia. Eu disse, ok. E ela continuou dando aula. Ela ficava buscando, assim, tem um aluno prestando atenção. Ela olhava e começava a dar aula para aquele aluno. E ela não se deixou ser afetada. Mas o ponto é, o Nirvana não é esse estado de paz, tipo, ok, nada no mundo me afeta, sabe? Tipo, eu não ligo pra nada mais. Eu acho que nem isso. As pessoas confundem, né? Tipo, como se o Nirvana fosse, nada me afeta. Acabou. Uma coisa inalcançável até, né? Tipo, ninguém vai conseguir o Nirvana. Mas eu acho que é mais uma ideia de uma consciência de, ok, as coisas do mundo vão me afetar. E a consciência que eu tenho disso, de, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar ansioso, eu vou ter medo, eu vou ter inveja. Essa consciência, e que ok eu sentir isso, sabe? Porque eu sou humano, tá? Eu posso sentir isso, não tem problema. Eu só não posso deixar isso guiar a minha vida. Isso acho que seria o Nirvana, sabe? Principalmente inveja, né? Inveja é uma parada que... Eu respondi o caixinha, acho que... Não sei se foi ontem ou foi essa semana, que eu falava de inveja.
é normal, gente. Tipo, você vai sentir inveja ali do coleguinha, mas tenta não visualizar a inveja, tipo, tenta visualizar uma inspiração, sabe? Tenta ver um ponto positivo de que, sei lá, alguém que estava às vezes no mesmo patamar que eu conseguiu alcançar algo que eu estou buscando. Eu posso tentar alcançar também, sabe? Como é que eu posso usar isso como uma forma de E... sair da comparação e ir para Aham, inspiração, né? perfeito. Perfeito. Esse é o ponto, sabe? Tipo, e isso é a tomada de consciência de, ok, tá bom sentir inveja. Inveja, tipo, eu vou ficar com raiva porque eu tô sentindo isso, tipo, ok, mas o que eu posso estar fazendo, sabe? Tipo, o que é que essa pessoa pode estar me inspirando? Eu posso estar conversando com ela para ver aquilo que ela conquistou, como é que eu posso estar conquistando? Será que eu concordo com os métodos dela? Porque às vezes eu posso estar com inveja, mas eu nem sei se talvez o método que ela usou eu não usaria, sabe? É contra meus princípios, meus valores. Então, Exatamente. é mais esse processo de compreender que, ok, sabe? Tipo, tudo bem eu sentir o que eu tô sentindo. É isso. Acho que é muito legal a gente até aproximar o Nirvana da gente, né? Pra não ficar uma Aham. coisa tão inalcançável de, ok, só o Buda conseguiu isso, né? Mas não, acho que essa interpretação da gente trazer esse Nirvana pra justamente essa consciência do dia a dia, né? Consciência das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas. E eu acho que isso até é uma forma de que a gente olhe pra gente com mais amor até, sabe? A gente não Aham. precisa se cobrar tanto, tipo, ai, caramba, eu sinto inveja, eu sinto raiva, eu sinto... Você não precisa se cobrar porque você sente essas coisas, mas você pode entender por Sim. que você sente essas coisas, ou o que essas coisas querem dizer pra você, né? Eu acho que é bem legal. E aí, justamente falando disso, que o budismo não tá aqui pra resolver esses problemas, né? Encurtando um pouco a história, que eu estava vendo, justamente falando sobre isso, um fazendeiro chegou para Buda falando assim, eu tô com esse problema na família, eu tô com problema com meu filho, eu tô com problema na minha fazenda, eu tô cheio de problemas e eu tô aqui porque me disseram que você consegue resolver tudo que eu preciso. E aí Aham. Buda olhou para ele e falou assim, infelizmente eu não consigo te ajudar, porque eu não tô aqui para resolver o seu problema. Como assim? Mas todo mundo falou que você ia resolver o problema. Você. Marina, deu problema no áudio. Eu tô escutando, mas tá tipo, mais baixo, não sei o que foi. Ó, tá me ouvindo agora melhor? Tá, eu acho que alguma Tá. coisa estava tapando Eu ali um acho que pouquinho o foi microfone. o microfone que ficou meio tapado. Tá me ouvindo tranquilo? Beleza, tô bem tranquilo agora. Deu pra ouvir até onde? O Buda falou tipo, que ele não podia estar ajudando. Ele falou que não podia resolver os problemas dele, e aí o fazendeiro ficou revoltado. Tipo, meu Deus, mas me falaram que você é o grande mestre, que você Aham. vai. Você tem a resposta para tudo. Aí ele falou, não, mas eu acho que você quer encontrar Porque ele falou que tinha 83 problemas. O Aham. fazendeiro relatou para Buda. E aí Buda disse, talvez você queira o 84 agora, que é justamente não ter problema nenhum, né? Que é justamente essa questão de gente, não tem como os nossos problemas saírem da nossa vida, né? Mesmo que a gente leia, mesmo que a gente utilize as ferramentas que a gente tem a nosso favor, os nossos problemas eles vão continuar justamente pela própria impermanência da vida. Aham. Porque tem as coisas que a gente não vai controlar. Então, como é que a gente pode lidar melhor? Como é que a gente pode, né, fazer de uma forma mais fluida, mais confortável para a gente? Porque eu vejo, às vezes, uma sociedade que às vezes luta consigo mesmo, né? Eu acho que infelizmente é, a gente está se tornando seres que a gente quer brigar com os nossos sentimentos, a gente quer brigar com tudo que a gente sente, com tudo que a gente pensa, mas não, vamos ter uma relação de amizade com nós mesmos para que a gente possa até ter uma vida mais tranquila dentro dessa situação tão pesada que a gente vive hoje em dia, né? Então acho Aham. que isso é bem legal, né? Do aprendizado budista, digamos assim. Excelente. E realmente, né, eu acho que nunca a gente fica sem problema, né? A gente vive atrás de problema. E tipo assim, porque eu acho que no momento que você não tem mais nenhum problema, acho que isso gera até um vazio. Eu acho que isso Sim. até dá um gancho aí muito para aquele papo, tipo, a pessoa é milionária, mas teve depressão. Ué, Como assim? Uma pessoa absurdo. milionária teve depressão, né? E é muito aquilo sei lá, eu não li o livro, mas eu comentei aquele livro do Whindersson, né, que saiu também, tipo, teve uma época que ele ficou meio sumido porque ele tava com depressão e tal. E aí, mas me relataram, tipo assim, no livro ele fala que é muito de tudo que ele queria, ele tinha.
sabe? Então, tudo que você quiser, você vai ter na mão e, tipo, problemas que antes você tinha já não fazem mais parte da sua rotina e você também meio que não tinha muito o que fazer ali. Tipo assim, uma coisa é você está trabalhando, pensando em como você vai pagar as contas, outra coisa é tipo, você trabalha, mas suas contas você paga, você não tem que enfrentar mais fila de banco, sabe? São coisas que, ok, tipo, por mais que você pense, caramba, eu quero não poder precisar enfrentar mais fila de banco, mas se você vai tirando todos esses momentos ruins da vida, meio que sua vida já não começa a fazer mais sentido, porque no fim das contas, o ser humano precisa sofrer. Se resume isso. A gente tem que sofrer de alguma forma. E na verdade, até se a gente não sofre tanto, pode acontecer de talvez você não queira tanta resiliência, né? Entra nesse conceito aí. Tipo, E aí, você não apoia o suficiente da vida, então você tá um pouco mais fraco do que uma pessoa que realmente, tipo assim, teve que passar por muita coisa, muito sofrimento, e que às vezes algo que pode impactar muito, talvez para ela não impacte tanto, mas porque vocês tiveram vivências diferentes. exatamente. E um dos últimos tópicos de fechamento é justamente Uhum. eu coloquei a seguinte frase: sofrimento é inevitável, mas é um ótimo professor da vida, né? Legal. Encaixou Porque, certinho. né? Nem sabia. E, oi, Eu nem sabia que você ia botar isso como último tópico. não foi combinado Caramba. isso, galera. É o feeling, é o Mas eu feeling. acho que é muito disso mesmo. Inclusive, o budismo usa, eu acho que é dukkha, se não me engano, a palavrinha que se refere ao sofrimento, que a gente pode interpretar o sofrimento como insatisfações que a gente tem, né? A Uhum. gente sempre está buscando realizar os nossos desejos, né? Satisfazer os nossos desejos. E aí, essa busca inconstante, ela pode virar um sofrimento pra gente, né? Justamente a gente vê o exemplo de Whindersson naquela época. O Whindersson estava com o que as pessoas mais almejam na vida, nossa, estava com super dinheiro no bolso e caramba, entrou no processo depressivo. Como assim? O cara tinha tudo. Mas na verdade, essa busca incessante pelos prazeres da vida, sejam alimentares, sejam prazeres Uhum. sexuais, enfim, os diversos tipos de prazer que a gente tem na vida, essa busca ela se torna um sofrimento pra gente. Porque a partir do momento que a gente realiza aquele desejo, por exemplo, né, os nossos prazeres, a gente quer mais. Mas aquela sensação a gente já não consegue mais imitar na próxima vez. E aí eu vou buscando, buscando, buscando. E às vezes eu nunca estou satisfeita. E aí é onde vem o sofrimento da gente, né? Principalmente da nossa sociedade atual. Uhum. E entra muito na questão de que a gente está superestimando muito a felicidade, né? A superestimação da felicidade, né? E que as pessoas elas querem chegar na felicidade, elas almejam a felicidade, mas elas esquecem do processo. Tem até uma frase, confesso que eu não lembro de quem é agora no momento, que a caminhada, né? A chegada até a felicidade é maravilhosa, mas a caminhada é melhor ainda. O processo é melhor Uhum. ainda. Né? Então, justamente aquele aspecto da presentificação do aqui e agora, de você curtir Sim. esse momento, passo a passo, né? Eu acho que isso é fundamental. E o sofrimento ele vai estar aí nos rodeando, mas a gente. Uma frase que o Thich Nhat Hanh falou é que a vida nos dá lixo, às vezes. Mas a gente Uhum. consegue transformar isso em adulto e transformar em algo valioso, né? Então é justamente essa perspectiva de, ok, o que eu posso fazer com isso, né? Eu acho que o budismo vem justamente para trazer assim, ok, você está nessa situação, o que você pode Uhum. fazer para poder sair? O que você pode fazer para melhorar? Eu acho que é justamente trazer mesmo esse questionamento. Até porque budismo é conhecimento, budismo é ver, budismo é questionar, budismo é você estar ali na procura mais próxima da realidade. Então, acho que isso super encaixa, né, nesse contexto agora. Excelente. Perfeito, perfeito. E realmente, né, tipo, é uma tomada de consciência. Acho que isso é o resumo muito da live, né? Tipo, no fim das contas, a arte de viver é você ter consciência do seu dia, do seu Sim, presente, das suas dores e também das felicidades. Tipo, entender exato, que tudo isso compõe a vida. Não é, sua vida não dá para exatamente. se resumir apenas em momentos de euforia e de alegria. Tanto que isso está até ligado muito ao uso de drogas, por exemplo. Tá muito, muito Sim, puxado isso de você querer apenas sentir aquilo que é bom, sabe? Sentir prazeres que até normalmente você não sentiria, sabe? Que existe, e precisa de substâncias que vão mexer no seu cérebro para você estar sentindo isso. E que depois, o mais legal, né? Que o mais legal dessa substância é tipo a ideia de que
Depois que você usa isso, o que vai acontecer é que seu cérebro já não vai se acostumar mais com prazeres menores na vida. Então, antes Exatamente. sair com os amigos para uma caminhada já não vai fazer mais sentido depois que você começou a usar cocaína, sabe? Tipo, não vai dar o mesmo prazer. E Tem um exemplo, uhum, você falando essa parte, tem um exemplo muito legal de uma rosquinha que o livro acaba, não o livro Arte de Viver, é um outro livro, que no final eu aham, vou indicar os livros que eu acabei lendo. beleza. Que é o seguinte, um homem tem um desejo de provar uma rosquinha doce. Ok. Aham, Com o passar do tempo, na primeira mordida, ele vai sentir um super prazer naquele momento. Nossa, que rosquinha maravilhosa, eu adorei, enfim. Só que com o passar do tempo, ele vai sentir mais prazer nesse processo de antes de sim, comer a rosquinha do que comendo a rosquinha, né? Então aham, é justamente essa procura de as sensações elas vão passando. A gente nunca vai ter a mesma sensação o tempo todo igual. Então a gente por isso que vem muito a questão do aqui e agora. Aproveita esse momento, porque talvez isso não vai se repetir depois. Um momento sim, com os amigos, uma comida que você prova diferente. Enfim, essas coisas elas não vão voltar. Por isso que a gente fica naquela busca. A gente tá tão no automático que a gente fica buscando as mesmas sensações que elas não vão voltar, né? Por isso que a gente tem sim. que aproveitar os processos, o aqui e agora, para justamente a gente não ficar nessa busca incessante, sempre, né? Excelente. E isso é muito aquela parada de quem nunca pediu um lanche assim, tá, tô no fim de semana, vou pedir um lanche aqui no iFood. E aí, quando chega, tipo, você pediu, ok, sabe? O famoso, quando você pediu, né, entra muito a questão da dopamina, né? Explica isso total da rosquinha, tipo, aqui, ó, eu vou pedir esse lanche, meu Deus, vai ser o melhor lanche da minha vida. Aí vai passando o tempo, o lanche demora, demora. Aí quando o lanche chega, você fica, tô quebrando a dieta, esse negócio nem tá tão bom assim. Eu poderia ter feito um cuscuz aqui com uma carninha. Seria uma delícia. E, tipo, gastei um dinheirão pra comprar isso, sabe? Sim. Tipo, pô, sabe? Você comprei um Mac. Caramba, você gastou, tipo, R$ 70. E aí você fica, cara, por quê? Entende? É muito você levado pelo pico lá, tipo, seu organismo. Caramba, a gente quer prazer. Mas a gente tem que ser um pouco mal com a gente. A gente tem que sofrer, esse é o ponto. Você tem que dizer não pra você. Dizer, ok, você não vai comer. Isso é muita questão até, tipo, pra educação, né, parental. Tipo, você não dá pra dizer sim pro seu filho o tempo todo, porque senão a cabeça dele fica tipo aqui, tipo, caramba, eu vou ganhar, eu vou pedir, eu vou ganhar. E cada vez ele quer mais, quer mais. Tem que dizer uns não pra, ok, tá bom, não é sempre que eu vou ganhar, eu tenho que me satisfazer com o que eu tenho aqui no momento, sabe? Tipo, nossa, eu quero dar tudo pro filho. Calma, não pode dar tudo. Porque se você dá tudo, em algum momento ele vai receber uns não na vida, e aí entra aquele ponto, né? Tem que levar as pancadas desde cedo. De pancada não é de surra, gente, tá? Pancada no sentido realmente de ter Pelo alguns amor de Deus. sofrimentos, alguma dor, sabe? Uma dor mais emocional mesmo, um pouquinho. Mas são doses menores que vão fortificando a gente. A gente vai conseguindo lidar mais com situações e buscar soluções para estar lidando com elas, né? Tipo, não é só, ok, vou aceitar. Não. A ideia de aceitei e vou fazer algo com base nisso. Tipo, mas você tem que ter uma experiência. Eu falo, tipo, batendo, fica, caramba, Exato. depois a gente tem que bater nas crianças. O Instagram derrubando a live. E aí vem muito desse sentimento de compaixão com a gente mesmo, né? Que a gente tem. Diante desse, eu costumo dizer que o contrário de sofrimento é compaixão, né? Da Legal. gente olhar com mais amor. Primeiro vem empatia, né? A gente, né, passa pelo processo de empatia, depois a gente vem pelo processo de compaixão, que Uhum. eu conseguiria talvez traduzir compaixão como se fosse um amor sem apego, né? A nós Uhum. mesmos, com o outro, com o sofrimento do outro, porque o outro também sofre. E a partir do entendimento que eu entendo que você tem raiva, que você fica triste, que você pode sofrer também, eu compreendo também que eu sofro, que eu fico triste, que eu fico com raiva. Então a gente começa num processo mais de vinculação, no sentido que eu entendo que você também passa por isso, sabe? Então eu entendo seu sofrimento, eu consigo compreender Uhum. seu sofrimento e agora eu tenho o ato de compaixão, né? Que é justamente essa, ok, agora eu posso olhar para isso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, para que isso não fique tão sobrecarregado para mim, né? Acho que isso é importante também, que é esse Excelente. amor mais livre, né? Com você mesmo, com... Uhum. A nossa E aí primeira eu queria... live, a nossa primeira live, Oi? foi- a nossa primeira live foi sobre isso, não? Da Autocuidado, não autocompaixão. foi? Foi Foi autocuidado. uma das... Tem quanto tempo que a gente fez live, Marina?
Foi ano passado. Ah, foi ano passado, não foi? Foi ano passado. Caramba. Não foi esse ano, não? Certeza que não foi esse ano? Foi no final do ano passado. Ah, Mas foi sobre autocuidado, que eu lembro. Foi mais ou foi. menos um pouco pra essa linha também. Nossa. Eu vou achar aqui. Mas é que eu tava lembrando agora que você tava falando sobre esse tópico. Aí Sim, fiquei. Eu jurava que a gente tinha feito sobre autocompaixão. Mas aí tá um tema também muito legal. Que a gente tá podendo fazer no futuro aí. sim. Perfeito. Eu queria só indicar os livrozinhos que eu acho que é legal pra quem quer Perfeito. entrar um pouco mais no livro. Excelente. Primeiramente, o livro que foi A arte de a proposta viver. da live, né? Que é a arte de viver de Kinahan. Aham. Inclusive, eu não sei se já saiu, minha gente, mas depois eu falo com o Frank pra ele postar que tem também um seriado no. Um seriado não. Foi um documentário, na verdade, sobre ele. Então, vale a pena pra quem gosta de assistir. Eu confesso que eu não lembro o nome, mas eu vou dever isso pra vocês. Eu falo com o Frank pra ele postar depois. Beleza. E esse daqui, que é Budismo Claro e Simples, que é do Steve Hagen. Muito bom também. Esse aqui é muito Legal. introdutório para os conceitos iniciais. Uhum. Como Ser Pleno no Mundo Caótico, que foi o primeiro livro que eu comecei a adentrar, né? E esse livro Aham. aqui, ele fala sobre o Thich Nhat Hanh, então foi esse aqui o precursor, digamos assim, das minhas leituras. Ele é muito bom e a leitura dele é maravilhosa, totalmente acessível. E, por fim, por que o budismo funciona? E aí aqui ele traz um pouco sobre como a psicologia evolucionista e neurociência explicam os benefícios da meditação. E esse aqui também é sensacional, muito bom mesmo. Então, para quem tem interesse em fazer essas leituras um pouco mais profundas, em começar a ler, até por curiosidade mesmo, enfim, Aham. vale muito a pena esses livros aqui, muito mesmo. Excelente. Valeu mesmo. Depois eu vou até pegar qual seria a melhor indicação depois da arte de viver. Talvez uma indicação mais fácil para estar começando. Com Que certeza é esse daqui, sem dúvidas, esse aí, né? com certeza. Como ser Beleza. pleno no mundo caótico. Excelente. E deixa eu só ver se teve alguma pergunta. Acho que não. Teve só alguns comentários. Tranquilo. Marina, muitíssimo obrigado mais uma vez aí por ter aceitado participar dessa live aí, por ter indicado esse livro também. A gente já tinha meio combinado fazer essa live tem um tempinho, só estava encontrando o mês ideal. E valeu mesmo por toda a contribuição que você acabou trazendo hoje, assim, os tópicos, a forma clara que você acabou trazendo. É sempre bom estar trocando essa ideia com você, sempre estar conversando bastante. E que são reflexões muito legais, né? Tipo, eu acho isso bem interessante sempre, porque nunca a gente se limita muito a uma coisa só. Porque a gente está falando do contexto de impermanência, né? Pô, dá para puxar tanto assunto que fazia 24 horas de live falando, beleza, Dá. vamos falar sobre morte, vamos falar sobre luto, sobre separação. Dá pra falar tanta coisa com um termo só, né? Que aí já fica um convite aí mais pra frente pra gente estar fazendo mais Com lives. certeza. Provavelmente, talvez formadas, né? Já que esse fim de ano tá meio caótico agora também. Focado em TCC, tem estágio clínico. Mas próximo ano, Super entendo. oficialmente com CRP em mãos, a gente já tá mais fazendo live. Porque o projeto aqui vai continuar, então a gente tá sempre trocando ideia. Então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada também a galera que entrou. Obrigada mais uma vez por abrir esse espaço aqui. É sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia, né? Pode me chamar mais vezes. Fique à vontade, Bora. né? Vamos Vou aí chamar. combinar mais lives. Que eu venho aqui com o maior prazer, certo? Então, mais uma vez, obrigada e espero que as pessoas tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que entrou, que participou. Vocês estão vendo a gravação. Esse aqui foi mais um SagaCast. Te vejo você no próximo encontro. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau!